E porque é terça-feira vamos ao habitual comentário da Maria João Avilés e do Ricardo Costa. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Maria João, comece por si, falar sobre esta greve geral. Temos ouvido o Primeiro-Ministro dizer que há aqui motivações políticas, partidárias. Acha que faz sentido quando temos trabalhadores sociais-democratas também na UGT e que apoiam esta greve? Acho que não sei a quem é que a greve serve, sei que não serve o país e que não há nenhuma lei laboral como a que atualmente temos, em nenhum país da Europa com a qual gostamos de nos emparceirar, de nos comparar, etc. Isso é que eu sei. Portanto, o país é que ela não serve de certeza. O que eu gostava eu gostava agora só de abordar, muito resumidamente, a Ministra, a UGT e a greve. A Ministra, porque tem uma grande experiência e é uma grande especialista técnica, toda a gente lhe reconhece isso, mas falta-lhe uma costela política. E essa falta determinou que a deixassem entregue só a ela própria, às suas especialidades técnicas e à sua excelência de grande especialista, mas ninguém a calculou politicamente e, portanto, as coisas não começaram bem. Ela a negociação começou logo mal, de uma forma em que se evocaram as grávidas e a amamentação, não foi a melhor maneira. Esse princípio poluiu um pouco tudo o resto. E ao a terem deixado entregue ela própria politicamente, faz-me lembrar um ponto que temos discutido muito aqui os dois, que é a falta de generais políticos no governo. Se eu quisesse nomear 3 ou 4 generais políticos, se os houvesse, só me lembro do Soares, não sei se é um general político, e não está no governo, sim, mas é suposto ser um general político e um grande conselheiro do Primeiro-Ministro. Ou Leitão Amar, quando muito. Paulo Rangel, mas Paulo Rangel quase nunca está em Portugal. O que eu quero dizer na minha é que a Ministra não podia ser deixada entregue a ela própria, sozinha politicamente. Tudo por não ter experiência política. Exatamente, não tem uma costela política e não tem experiência política e, portanto, de algum modo, não começou talvez da melhor maneira e depois, evidentemente, que as oposições e a mídia fizeram o resto, ampliaram até ao máximo de se chegar a que a UGT ainda está sentada, como diz a Ministra, e bem, à mesa das negociações, porque a Inter, meia hora depois de receber a documentação, disse que não votava, nem sequer a leu. Mas isso já sabemos. Agora, é curioso que uma confederação esteja sentada à mesa a negociar e, simultaneamente, apela a uma greve geral. Deixe-me só tenha havido avisos, sim. Eu sei que era um aviso e quinta-feira é que vamos ter... Já havia avisos há vários meses, até ao Governo, que devia manter a porta mais aberta ao GT. Sim, e depois também temos José Luís Carneiro, por outro lado, que pelo facto de se ter abstido patrioticamente na votação do orçamento, agora de repente parece que tudo lhe é permitido, a culpa todas as culpas são do Primeiro-Ministro. Deixe-me só chegar ao GT. É preciso ver... quem acompanhou como nós, muito bem, a UGT de muito perto e sabe o papel ultra responsável que ela teve no equilíbrio social do país, sem nunca abdicar da sua vocação e da sua responsabilidade sindical, mas teve um grande equilíbrio, foi capaz de negociar, de contra-negociar, dizer que sim, dizer que não, era um parceiro absolutamente confiável. Há um enorme enfraquecimento hoje da UGT, esta greve geral vai ser um enorme erro, sabe para quem? Para a UGT em primeiro lugar. Nada será como antes para a UGT depois desta greve geral. Eu penso que é um erro muito grande, não sei se eles vão fazer marcha atrás, não se pode sair bem depois disto. E, portanto, temos uma Ministra muito bem preparada tecnicamente, sem um acompanhamento político que sustente essa excelência técnica, uma UGT muito enfraquecida, um líder da oposição que acha que é excessivo na crítica só porque se absteve, tem esse cartão de visita de se ter abstido, e um Primeiro-Ministro que insiste em acusar o PS, enfim, desta greve ser manobrada, em vez de dizer que seria talvez melhor, como eu estou a dizer aqui. Agora, o Ricardo há pouco dizia... Eu discordo no ponto que é assim, a lei laboral portuguesa neste momento não é uma lei muito atrasada face à Europa. Não é urgente mudá-la. Calma, isso é uma nem convidativa. Nem convidativa. Não, espera lá, deixa-me acabar. Isso é um erro
A lei laboral portuguesa mudou muito no período da Troika. O que é um erro? Não, é um erro achar que a nossa lei laboral neste momento eu não estou a dizer que não tem que ser mudada, que é um grande problema, não é? Os maiores problemas da economia portuguesa, dito, por exemplo, pelo anterior Ministro da Economia deste governo, já do PSD, são, de longe, por todos os investidores estrangeiros, o licenciamento e a burocracia, que demoram anos a decidir-se investimentos, a energia, porque neste momento tudo o que é indústria, sobretudo eletrointensiva, demora imenso a ter autorizações e a rede elétrica não está preparada, e a justiça administrativa e fiscal. São problemas dramáticos que nem a Troika conseguiu... urgentes. Estes três... Atenção, quando se diz que há 3 urgentes, não quer dizer que não haja mais 3 ou mais 20. Eu não estou a dizer por exclusão. A lei laboral portuguesa mudou bastante durante a Troika e foi uma necessidade, foi num momento muito difícil. Aí sim houve 4 greves gerais na altura. E aquela célebre manifestação contra a TSU? E esse para mim é o ponto mais surpreendente, que é, para mim acho que houve pouco envolvimento político neste sentido, que é, normalmente os governos, quando precisam ou avançam para mudanças de legislação laboral, é em períodos de grande crise, que é para tentar dar um empurrão à economia, que foi o que aconteceu nomeadamente no período da Troika, que a Troika aproveitou para mudar a lei laboral da forma que eles entendiam que devia ser mudada, mas foi visto como uma das alavancas absolutamente fundamentais para o crescimento da economia portuguesa e depois para a recuperação do emprego. Tanto, aliás, e não estou a dizer que foi tudo bem feito, que o governo, depois do PS, dito governo da Geringonça, a seguir, quando entra em vigor, durante muito tempo não mexe nas coisas principais da lei laboral, não mexe, porque tanto o Zé António Vieira da Silva como o Mário Centeno, que era um especialista e na área do trabalho, perceberam que era fundamental a criação de emprego, era absolutamente fundamental, aliás, para a política que eles tentaram de recalibração um bocadinho em termos de, para ter exatamente os mesmos objetivos, quer dívida, quer déficit, tinha o governo da AD, mas por caminhos diferentes era fundamental que o emprego crescesse. E, portanto, foi muito importante, e eu aqui tenho uma visão bastante liberal do mercado de trabalho, foi muito importante, repito, não todas as medidas, mas a alteração da lei laboral da Troika. Aqui o desafio é completamente diferente, que é fazer uma adaptação da lei laboral numa altura de crescimento da economia, de emprego, não é pleno emprego, mas nós estamos com uma taxa de desemprego, se não me engano, de 5,4%, nós no período da Troika chegámos a ter 17%, ou seja, é uma diferença brutal. Mas ninguém compreendeu isso. Não, mas atenção, mas o Governo a mim também não me explicou, mas aí o Governo não me explicou e com todo o respeito, não me explicou. E com todo, não me explicou quando apareceu. Isto apareceu antes do verão, calma. Sim. A lei apareceu antes do verão, e eu não digo que tenha aparecido caído do céu aos milhões, não estava no programa eleitoral, mas eu isso não relevo bastante porque, enfim, o primeiro que atira uma pedra e vão-se cair todos com pedras na cabeça. Não há governo nenhum que eu tenha conhecido que não tenha aparecido com algumas medidas muito importantes que não estiveram nos seus programas eleitorais. Não estava e esta não estava, mas a minha questão não é essa. Quando apareceu com a Ministra a explicar, a Maria do Rosário Paulo Barramalho, do ponto de vista técnico, mas não do ponto de vista económico, para mim, uma legislação laboral pode ser vista como quem queira ver apenas na eterna luta de classes, eu vejo sobretudo como um instrumento económico em que todos, ou um grande número, ou a maior parte das pessoas podem beneficiar e deve ser uma coisa que deve ser sempre, ou tentar-se pelo menos que seja negociada na concertação social. E os desafios que a economia portuguesa tem e que o país tem como um todo são de como adaptar a lei laboral, caso seja necessário, e eu acho que há coisas que são necessárias, numa altura de crescimento, de emprego bastante pleno, em que estamos a ter até um aumento da população ativa, sobretudo por via da imigração, e estamos perante aquela que é provavelmente a maior disrupção tecnológica da história da humanidade em termos de velocidade e de escala, que é a inteligência artificial. Mas então portanto, como é que isto mas o que eu estou a dizer é, a mim o que me espanta é que esta era a discussão que devia ter sido feita, provavelmente não queria haver acordo sobre tudo, mas devia ter sido feita e não de repente aparecer, ou estar a ser discutida, quase como um acerto de contas entre coisas que foram mudadas e que agora são para voltar. É uma discussão absurda. Nós estamos em 2025 e o que eu peço, como cidadão, é uma discussão de uma lei laboral adulta em 2025. Eu não posso estar a discutir em 2025 como se estivesse em 2015. Em 2015 o conceito de inteligência artificial era uma coisa que já existia, mas que era, enfim, discutida por por umas dúzias largas de cientistas em laboratórios com aplicação zero na vida real das pessoas. E, portanto, e todas as tendências demográficas portuguesas eram outras, a economia portuguesa na altura estava numa altura péssima, neste momento está... É uma questão de timing. Gostava que chegasse que você chegasse a eu acho, só para terminar, acho que a lei devia ter sido discutida com este grande enquadramento político e económico e não foi. E devia ser toda, tentar-se fazer o maior número de coisas dentro da concertação. É uma greve geral. Não, calma. Atenção, eu acho que as greves gerais, se os sindicatos querem mostrar, têm todo o direito a mostrar. Mas agora, é que aliás, por alguma razão, calma, e não há nenhuma marcada há 12 anos. Eu acho que aí houve um erro, na minha opinião, provavelmente de parte a parte, atenção, não estou a culpar ninguém,
e sei que houve avisos de pessoas até muito próximas do PSD e do próprio PSD, aliás, hoje Marcos Mendes criticou o governo por não ter mantido a UGT mais perto da negociação nos meses anteriores. Estou a citar Marcos Mendes, não estou a citar o Arménio Carlos. Portanto, estou a citar, o Luís Marcos Mendes diz, e não é uma pessoa, é do PSD, foi presidente do PSD, disse, atenção, a UGT devia estar mais próxima do governo, o governo devia ter sempre tentado envolver. Não quer dizer que o resultado fosse final, fosse diferente, mas devia ter sido feito. Eu tenho ainda alguma esperança que, apesar dos pratos já estarem partidos, agora que os consigam colar, os cacos, para que se consiga haver algum acordo, nomeadamente com o UGT, e que a UGT saia da greve geral. Agora, não sei se isso é possível ou não. Não, mas não concorda que estamos perante uma UGT. Podíamos dizer isto antes dela querer fazer uma greve geral juntando-se à Inter. Muito mais enfraquecida, menos relevante. Greves gerais, sim. Não, eu sei, mas menos relevante, mais enfraquecida, não chega a ser muito boa pessoa como é o atual líder. As centrais sindicais estão todas mais enfraquecidas e, na minha opinião, vão continuar a ficar mais enfraquecidas porque aí sim, se quisermos do ponto de vista histórico ou até do ponto de vista marxista, se quisermos, sim, as relações... Vamos ter que avançar, senão não temos tempo. Estão mais... temos que avançar. Não, mas são diferentes e, sobretudo, até pelas disrupções tecnológicas. Não mais nada, eu estou a falar já nos resta muito uma pouco diferença, mas... Vamos avançar para as presidenciais. E por este caso, que tem marcado estes últimos dias, da pré-campanha das presidenciais, que é este caso, as motivações de Gouveia Mel para se candidatar, acha que o Almirante esteve bem quando veio agora corrigir... Não, eu tentar corrigir aquilo que tinha... Espantou-me muito, porque todo o discurso dele e a atitude dele até aqui tinha sido mostrar um pouco que tinha pouco a ver com isto, entre aspas, criticava muito os partidos, certos comportamentos políticos e atitudes, certa argumentação, e portanto era visto como uma pessoa que vinha de fora, chegou a ser visto como um salvador que ia ganhar à primeira volta, eu nunca o disse, uma espécie de messias, e de repente, quase sem pré-aviso, estamos perante alguém capaz de uma intriguinha, de uma insídia, de um fiquei danado, decidi logo candidatar-me. Eu sei que ele disse que não foi bem assim, mas tudo na atitude dele parece que foi assim. Ora, uma pessoa que de repente, quando se apanha, já em campanha, a querer concorrer, a dar argumentos, a mostrar que tem um caminho, um rumo, uma meta, e tropeça em intrigas, não se importa de as produzir e de usar o mais baixo nível político que se pode. Eu espantou-me imenso e pergunto se ele mediu bem o risco de ficar igual em pior àquilo Acha que vai prejudicar perante os eleitores? Acho que já prejudicou. Não sei, pode não ser numa percentagem avultada. Acho que isto prejudicou. Foi feio e foi duas coisas. Foi feio e foi, sobretudo, igual a uma subclasse política. Ricardo. Acho que este episódio revela duas coisas, ou confirma duas coisas. Uma é, Marcelo Rebelo de Sousa foi provavelmente a primeira pessoa em Portugal que percebeu que Gouveia Mel queria ser candidato eu escrevi sobre isso. Da República, o que confirma que Marcelo Rebelo de Sousa, para muitas pessoas não é um grande Presidente da República, tenho uma opinião melhor, mas que é um grande analista político, portanto ele percebeu com muita antecedência que estava perante uma pessoa que tinha essa capacidade e que, enfim, segundo algumas notícias, terá feito algumas coisas para que isso pudesse não acontecer e também que o Almirante Gouveia Mel percebeu cedo que Marcelo Rebelo de Sousa o tomou, de certa forma, de ponta e não convive muito bem com isto. A segunda coisa que revela, e é para mim a coisa a que eu vou estar mais atento nas próximas semanas, eu li a biografia de Gouveia Mel feita agora há várias, apareceram 3 ou 4, feitas pelo nosso colega Vítor Matos, que é ótimo, as outras não li, portanto não faço publicidade, e onde é citada uma frase do próprio Gouveia Mel, que é que ele diz: a matemática é a realidade e a realidade é a matemática, porque toda a carreira dele, militar, e de grandes feitos militares, do ponto de vista dos exercícios, etc., quer nos submarinos, quer depois mais tarde, num período curto, nas fragatas, quer depois no Estado-Maior, são sempre coisas em que ele aplicou um raciocínio matemático, físico, se quiser físico do ponto de vista física, e mecânico, completamente programado, preparado. Como um corredor, às vezes com jogadas até algumas delas extraordinárias, do ponto de vista militar, segundo as pessoas que falam para o livro, mas sempre com um raciocínio muito matemático. E de quem mesmo quando faz coisas muito ousadas, são do ponto de vista matemático, físico e mecânico.
E agora é A política Qual é o não problema? A política. Não é A matemática. Maria está-se a rir porque eu também. A política política é não outra tem coisa. nada a ver Uma com pessoa isso. planeia, não sei o quê, e tudo ao acontece contrário. 30 coisas diferentes. Certo. E que não obedecem a matemática nenhuma, nem sequer a nenhuma lei da física. Não, e é preciso estar Nem à preparado para que mecânica. elas aconteçam. E só isto é que de repente há polémicas que surgem às 2 da tarde, completamente inesperadas, Que e de mudam repente tudo. o candidato estava preparado, hoje já vou falar disto, só consegue muda falar de tudo. outro assunto. E isso para mim é uma das coisas. Não, mesmo para Rapidamente. terminar, é que para a semana começam os debates Sim, e sim. nós vamos ver todas as pessoas que estão nos debates, com exceção do Jorge Pinto, do LIVRE, são pessoas muito treinadas em televisão, o António Filipe um bocadinho menos, mas os outros são ultra treinados em debates televisivos. Como é que o VML se vou vai ter aguentar? interesse em perceber como é que alguém que tem um raciocínio Matemático. fundamento matemático, mecânico e físico Vá lá que eu vai, preciso de um minuto. vai funcionar em debates, vai ser muito interessante de ver, vai ser muito interessante de... O último minuto para si, Maria João. Atenção, eu não estou a dizer que vai correr mal, estou a dizer que vai ser interessante. É o outsider. Os outros são experimentadíssimos, ele é o outsider. Estou a escrever um Tem artigo para os 30 Estados sobre segundos. isto. 30 segundos. Eu Vá lá. não posso deixar de passar sem sublinhar que a CIP, Confederação da Indústria Portuguesa, fez 50 anos há dias e foi uma confederação constantemente decisiva no desenvolvimento do país. Primeiro, quer dizer, ressuscitando e devolvendo oxigênio e robustez a um setor empresarial pulverizado nas nacionalizações revolucionárias e depois sendo um absoluto e indispensável parceiro também para o equilíbrio, um bocadinho como a OGT, se quiser, como foi um parceiro indispensável para todos os governos. E, portanto, eu gostava de dizer aqui que a CIP está completamente inscrita no mapa nacional, na vida nacional destes 50 anos, porque foi capaz de crescer, combater, resistir e durar até hoje. Bem, Maria João. Sem parceiros e sem substitutos e sem preço. Eu acho que é preciso um tributo, como fiz ao GT também. Muito bem, peço desculpa estar a apressar-vos, Maria João. Ricardo, obrigado aos dois e boa noite.